primeiro ponto que eu vejo que é fundamental para que isso aconteça, tá? É o engajamento do líder, da liderança, tá? Porque ele precisa fazer, nós precisamos fazer uma gestão orientada por resultado. Se eu falei para vocês que todo o histórico, todos os indicadores, ou boa parte dos indicadores, nasce da ordem de serviço, se eu não estou gerenciando a qualidade da ordem de serviço, ou eu estou olhando para resultados que estão distorcidos, ou eu não estou fazendo gestão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Daí, para que eu tenha um entendimento de gerenciamento orientado para o resultado. Lembrando, pessoal, que o resultado não é nada diferente do que a consequência das ações que eu estou fazendo. Então, assim, o resultado, para construir resultado, eu tenho que construir práticas que sustentem esse resultado, é a consequência. Mas eu preciso olhar para o resultado que está sendo gerado. A partir daí, eu começo a buscar o comprometimento da equipe, aqui olhando a equipe técnica. E daí eu vejo alguns pontos que são importantes. O quanto a gente está envolvendo o nosso time técnico, por exemplo, para um planejamento de manutenção. Quanto eu estou envolvendo ele, por exemplo, para a criação de um plano de manutenção, no qual eu vou dar para ele lá, cara, vamos fazer junto. Manual, eu gerar um histórico, gerar um relatório, todas as corretivas que tiveram lá num determinado equipamento. E eu pego, imprimo, né, ou coloco o projeto na tela lá e digo todas as ordens que foram feitas ali. Daí ele vai começar a olhar assim para fazer o plano, né? Ó, cara, vamos criar o plano junto. Daí ele vai olhar assim, ok, feito, realizado, pronto. Tu acha que ele vai olhar aquilo, ele vai achar que ele não vai vir na cabeça dele, poxa, cara, esse histórico aí não está me adiantando de muita coisa, né? Então, assim, tu já começou a fazer com que ele olhe para aquilo que está sendo colocado por ele e pelo restante do time. Então, eu estou trabalhando com a equipe no planejamento. Criação de planos, planejamento de preventiva, programações e assim por diante. Estou trazendo esse técnico também para fazer algumas análises. Vamos fazer uma análise de falha. Ali a Angélica comentou do A3, né? Ó, a gente viu o top 3 aqui, vamos fazer esse A3. Vem com nós aqui, a gente vai estar fazendo esse estudo aqui para descobrir identificar qual que é o problema e criar contramedidas. Daí, de novo, buscamos histórico lá de intervenções, ele vai olhar assim, poxa, mas esse histórico aqui... Pô, mas eu troquei essa peça aqui, nessa ordem de serviço eu me lembro que eu troquei tal e tal peça. Ah, eu me lembro que o problema aqui não foi esse, aqui a gente colocou, mas a gente fez isso, isso e isso. Daí o que tu tá fazendo? Tu tá trazendo para ele, cara, beleza. Tu não tá trabalhando na punição para dizer, ó, cara, só bater na tecla que tem que preencher. Tu tá mostrando para ele um outro viés que é importante do trabalho que ele pode estar preenchendo, e daí, obviamente, a gente vai olhar aqui na sequência o que precisa também para isso, mas tu já está trazendo ele para análise. E melhorias, poxa, essa máquina aqui ela está com uma performance baixa, o OE dela lá, a eficiência global do equipamento está baixa, cara. O OE da máquina está ruim, a gente está fazendo um trabalho em conjunto com outras áreas, porque a gente está vendo que a disponibilidade dessa máquina está baixa, porque está tendo muita quebra. Essa máquina tá com o OE baixo porque a disponibilidade não está legal e tem muita quebra, cara. Vamos analisar de novo aí a condição da máquina para a gente propor uma melhoria. Vamos fazer ali, de repente, a gente vai ter que fazer um retrofit nessa máquina, uma reforma, ou vão ter que substituir um fornecedor para que a gente consiga ter uma peça de melhor qualidade, ou vão ter que contratar um parceiro terceiro para desenvolver algum tipo de serviço, enfim, melhorias que a gente vai ter que fazer nesse equipamento, que a gente vai estar analisando a quebra, que por sua consequência a gente vai estar vendo lá o histórico que veio da ordem de serviço. Então, assim, o engajamento da liderança é fundamental e o envolvimento da equipe técnica em dados momentos, vai fazer isso toda semana, não, enfim, vão definir uma periodicidade e vão envolver. Empresas que têm aquele técnico que, por vezes, é nominado como padrinho, que é responsável por um determinado grupo de máquinas, eu já vejo que a qualidade do histórico e o envolvimento dele nessas etapas aqui já é maior. Então, por ele estar envolvido no planejamento, na análise e nas melhorias, o próprio histórico de manutenção ele acaba já sendo aprimorado, porque ele já tem consciência e ele acaba ajudando na cobrança com o pessoal e conscientização,
que é importante lançar determinadas informações, porque depois vai precisar logo aí à frente, beleza? Então, a gente tem o entendimento que liderança tem que estar engajada e a equipe tem que estar comprometida com esses processos aqui da ordem de serviço. De modo prático, então, o que a gente pode fazer para que isso aconteça? Primeira questão que eu preciso definir são as informações relevantes. Então, o que eu preciso preencher na minha ordem de serviço que é relevante, que eu não abro mão? Normalmente, a gente tem uma régua baixa, né? A gente diz que o cara precisa botar a máquina e o tempo que ele trabalhou. Essas informações são as cruciais, vamos dizer assim, né? Mas elas são muito básicas ainda, porque depois eu não vou conseguir entender analisando meu histórico. Então, o que eu vou precisar informar? A máquina, se eu já tenho desenvolvido lá meu catálogo de falhas, meu modos de falha, ele já vai ter que informar, por exemplo, o conjunto. Para manutenção corretiva, ele vai ter que especificar lá o sintoma, a causa e ação. É imprescindível, toda vez que ele utilizar algum tipo de peça, é imprescindível que ele coloque essa informação na ordem de serviço. Ah, Moisés, mas aqui a gente não tem ainda as peças catalogadas, não tem um código, mas ele pegou a peça, ele está com a peça na mão. Não tem, mas ele vai conseguir, tecnicamente, saber qual que é o rolamento, saber qual que é a correia, saber qual que é o sensor. É a oportunidade que ele está tendo, ele está com a peça na mão. Por vezes se desmonta lá todo um sistema, daí descobre que precisa de tal peça. Compra a peça, instala novamente e essa informação ela acaba saindo nunca mais. Daqui a 3 anos eu vou precisar de novo, vou ter que começar do zero. Então, o primeiro ponto, pessoal, aqui é vocês relacionarem todas as informações que são relevantes para a criação do histórico de manutenção. Daí, o que eu sempre penso o seguinte, o que o software ele permite, eu cadastrar? Esse é o primeiro ponto. E daí vocês entenderem, na realidade de vocês, qual que é o passo que vocês vão dar. Ah, poxa, Moisés, agora, nesse momento, catálogo de falhas, sintoma, causa e ação, não tem como fazer. Não tem como fazer isso. Tá, então assim, ó, vamos se comprometer a colocar as peças. Tudo que for substituído, o técnico ele vai informar na ordem de serviço, nem que seja descritivo, e vai colocar lá no texto lá de conclusão de ordem de serviço. Pensem comigo, imagina daqui a um ano a quantidade de peças que vocês substituíram, que vocês vão ter acesso. Se o sistema permite botar com código, poxa, daí está no mundo perfeito, daí é o ideal realmente. Codifiquei todos os meus materiais, defini a quantidade que eu utilizei. Daí eu vou conseguir estratificar essa informação muito mais fácil. Mas façam esse exercício, tentem ver quais as informações que o software permite fazer e quais informações vocês vão definir como imprescindíveis. Depois eu estabeleço a sistemática do encerramento da ordem. O que é isso? Eu posso contar com a conscientização dos técnicos? Cara, posso. Alguns vão, outros não vão. Se está muito pressionado, não vou fazer. Se está tranquilo, eu faço, e assim por diante. Então, assim, sistemática de encerramento de ordem de serviço é sempre que possível, sempre que o software ele me der esse recurso, não conseguir encerrar a ordem de serviço sem preencher alguns campos. Porque vai fazer o quê? A ordem vai ficar pendente. Ah, mas eu já realizei. Cara, mas tu não botou aqui o sintoma, causa e ação. Tu não informou o tempo de máquina parada. Tu não informou lá, enfim, as informações que vocês conseguiram fazer com que o sistema ele bloqueie. Então, vai estabelecer a sistemática de ordem de serviço. Quais são os campos que são obrigatórios. E também, como é que ele vai fazer essa ordem. Encerrou ali o serviço, já vai preencher, que é o ideal. Ele vai fechar no final do dia. Eu vejo o seguinte, se não bloquear, que nem ele o André trouxe, para o final do dia, pessoal, de novo, cara, vai ficar bagunça. Porque, imagina, acumulou uma hoje, amanhã acumula mais 2, no final da semana o cara tem 10 ordens de serviço para fechar. Qual é a acuracidade dessas informações que ele está lançando no sistema? Baixíssima, cara. Ele vai estar simplesmente fechando a ordem de serviço. Então, nesse ponto aqui, o que é importante vocês fazerem? Bloquear, colocar como obrigatório determinados campos e instruir o pessoal a fechar a ordem de serviço logo após o encerramento do serviço, no mais tardar no final do dia. Tá? Inclusive, pessoal, olha como a tecnologia nos ajuda. Tá?
Se eu faço todo esse, eu estou pressupondo que todo esse trabalho eu estou fazendo manualmente com a ordem impressa. Mas eu sei que muitos de vocês já têm sistema de mobile. Então, o técnico ele já está fechando a ordem de serviço, ele já está se alocando na ordem já em tempo real, ele já está selecionando a ordem e está entrando na ordem, e depois que ele encerrou o serviço, né, ele já está finalizando a ordem. Então, melhor ainda nesse mundo aí. Eu estou pegando um sistema que ainda é ordem física, tá? Depois que eu fiz essa etapa aqui, eu parto para o treinamento e desenvolvimento das pessoas, que isso é contínuo, pessoal. Isso aqui é uma etapa que ela está num fluxo, mas é uma questão contínua. Quem eu vou precisar treinar aqui? Quem está solicitando. Então, eu tenho que ter um controle de todas as pessoas que têm permissão para abrir ordem de serviço. E eu preciso ter um controle do treinamento dessas pessoas. Porque se eu garanto que a pessoa tem um acesso, o Moisés tem um acesso para abrir ordem de serviço, e eu treinei o Moisés no dia 30 lá de abril, beleza, eu tenho um registro, eu disse as informações que precisam preencher, eu disse como é que entra e assim por diante. Por que é importante essa etapa do solicitante? Porque amanhã ou depois, se o cara abrir a ordem de serviço errada, abrir 3, 4 vezes a mesma ordem, enfim, tiver qualquer tipo de desvio daquilo que a gente se propôs, vai ser muito mais fácil eu chegar nessa pessoa e falar, cara, eu te treinei assim, talvez tu, enfim, tu abriu errado, ou enfim, tu não conseguiu fazer da forma que era correta, eu tô te mostrando aqui de novo como é que faz. E eu consigo garantir a entrada, a solicitação. Então, eu vou treinar todas as pessoas. Moisés, aqui na minha empresa, o operador abre, eu tenho 1000 operadores. Cara, se 1000 pessoas abrem ordem de serviço, as 1000 pessoas vão ter que ser treinadas. Não é um treinamento de horas e horas. Não, cara, uma cartilha simples, um fluxo simples. Quais são as informações necessárias? É o equipamento? Cara, ele vai ter que informar o equipamento correto. Ele vai ter que dar um descritivo do que ele encontrou como problema. Vai botar lá o descritivo. Obviamente, sempre tentando facilitar ao máximo e entendendo que, por vezes, essa pessoa que está solicitando, ela não tem conhecimento técnico, né? Às vezes a gente reclama nós com manutenção, o cara abriu a ordem e não disse que era problema lá no motor ou não viu lá que era o problema no cilindro. Por vezes a pessoa não tem conhecimento técnico para isso, mas eu vou fazer com que ela descreva as informações da melhor maneira possível. Daí amanhã depois eu vou começar a trabalhar com manutenção autônoma, lá com gestão autônoma, e eu vou começar a dar uma carga maior de conhecimento técnico, aí sim eu consigo exigir uma condição de detalhamento melhor. Então, esse é um ponto importante. Então, treinamento para o solicitante e desenvolvimento das pessoas. Aqui, por exemplo, para o próprio solicitante, amanhã ou depois vocês vão estar trabalhando lá, por exemplo, com manutenção autônoma no TPM. Uma das premissas da manutenção autônoma é que o solicitante, no caso aqui olhando para dentro da indústria, né, o operador, ele tenha um conhecimento, seja desenvolvido com conhecimento técnico melhor. Então, ele vai saber o que é um cilindro, vai saber o que é um motor, vai saber o que é um redutor, vai saber o que é um manômetro. Então, ele vai começar a ser desenvolvido para ter um melhor conhecimento da máquina. E a partir desse melhor conhecimento da máquina, com certeza a solicitação que ele abrir vai ser melhor. E aqui as outras pessoas que têm que ser desenvolvidas é a própria equipe técnica. Tá aí em cima de tudo que a gente falou até agora. Como é que faz o fechamento? A pessoa fez a solicitação de serviço, mas ela fez a solicitação para o equipamento A, que é uma linha, por exemplo, ele abriu para o equipamento A, mas o técnico ele foi lá e verificou que essa ordem de serviço, no fim das contas, parou a máquina A, né, por exemplo, mas o problema lá era num sensor da máquina B. Então, esse entendimento de correção das informações é importante. Então, ele vai lá, ele vai ter que ter esse conhecimento e a autonomia para conseguir identificar realmente onde é que foi o problema. E daí também isso passa por muito treinamento, questão do fechamento da ordem, assim por diante. Beleza, pessoal. Até aqui, então até esse momento, a gente está fechando a ordem de serviço de forma mais adequada. Já conseguimos fazer com que as informações relevantes elas foram definidas,
já estabelecer a sistemática de fechamento da ordem de serviço e garantir a abertura e o fechamento da ordem de serviço pelo técnico. Essa é o que a gente pode melhorar a nível da sistemática de abertura e fechamento. Só que o que acontece? Se eu trabalhar só nisso, não vai ser suficiente para ter uma ordem de serviço boa. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu estou indo até o fechamento da ordem. Então, eu estou utilizando aqui, eu estou melhorando o meu histórico, porque eu estou sendo mais preciso, mas eu estou trabalhando ainda com o sistema como um banco de dados, onde vai guardar todas as informações que eu cadastrei, mas eu só não, mas eu estou trabalhando com o sistema como um banco de dados. Para eu conseguir realmente virar esse jogo de ordem de serviço, eu preciso criar uma sistemática, implementar os indicadores de performance, indicadores de performance de manutenção e uma gestão à vista. Porque daí, a partir daí, todas aquelas informações que foram todas foram lançadas no sistema, eu vou conseguir mostrar isso. Eu vou conseguir mostrar, por exemplo, que a máquina que está dando mais problema é essa máquina aqui. A máquina que é onde eu estou tendo maior custo de manutenção é essa máquina aqui. O setor onde eu estou concentrando a maior quantidade de corretiva é esse. Então, eu estou começando a mostrar que todas aquelas informações que estão, todos aqueles dados que estão sendo colocados no sistema, eu estou transformando em indicadores. Beleza? Então, aqui eu vou definir os indicadores de performance, e daí a gente vai trabalhar lá o MTBF, o MTTR, a quantidade de corretivas, até isso é importante, né? Aqui o MTTR, ele está pegando, a gente vai estar vendo ali as horas de bom funcionamento do ativo pelo número de manutenções corretivas. Então, às vezes, eu posso desconstruir o meu indicador e mostrar, dependendo da maturidade do meu time, se eu mostrar o MTBF, eu estou mostrando, a cada 150 horas ocorre uma falha. É uma informação. Agora eu digo assim, ó, no mês eu tive 10 ordens de serviço corretiva. A interpretação ela é mais rápida, então eu tenho que também entender como é que está a maturidade do meu time de manutenção para interpretar os indicadores. Não adianta eu botar só indicadores que eu domino, ou que o gestor, o gerente domina, e boa parte da equipe não faz a menor ideia do que se trata. Eu tenho que cuidar nisso também. Então, pode ser que talvez, num primeiro estágio, o meu indicador não vai ser o MTBF que eu vou apresentar lá na minha gestão à vista, vai ser o número de corretivas. E daí eu vou ter lá um gráfico onde está dizendo quais que são as máquinas que estão tendo a maior quantidade de corretivos. E daí eu vou dizer, ó, essa máquina aqui, por exemplo, ela teve 50 ordens de corretivo no mês. E essa aqui, por exemplo, ela teve 10 ordens. Então vai ficar fácil de entender para todo mundo que aonde eu preciso focar, levando em consideração, vamos supor que esses equipamentos sejam todo A, que eu sei que eu vou ter que focar em ações para melhorar isso, tá? Então eu tenho um indicador, gestão à vista, está feito. Só que eu vou além. Tem um gráfico, pessoal, uma coisa que eu vejo bastante. Tem um gráfico num painel, poxa, é um baita de um avanço. Só que o quanto eu trabalho isso em reuniões sistemáticas e crio planos de ações a partir disso. Olha, pode ter certeza que tem alguns painéis de gestão à vista na empresa de vocês que já viraram paisagem. Se vocês não são envolvidos naqueles indicadores, se vocês não têm uma sistemática de ir lá, falar sobre aqueles indicadores, talvez trazer alguma informação sobre aquilo, em algum momento vira paisagem aquele indicador. Por mais bonito que seja o gráfico, por melhor que seja a exposição das informações, vai virar paisagem. Então, para que não se transforme um quadro de gestão à vista, que é extremamente importante, em paisagem, eu preciso estabelecer reuniões sistemáticas de acompanhamento e criar ações que vão estar remetendo a resultado. Então, assim, semanalmente eu vou verificar como foi o cumprimento da minha manutenção preventiva. Vou reunir todas as pessoas que estão envolvidas na preventiva e vou mostrar, ó, a gente tem 100 ordens de serviço no mês e a gente já concluiu na primeira semana 25 ordens de serviço preventivo. Beleza. Próxima semana, olha, a gente tem 100 ordens e a gente concluiu 30. Ó, já deveria estar mais ou menos na metade, mas vamos supor que não seja 100% balanceado, que tenha alguma característica diferente. Mas beleza, eu sei que eu tenho 100, chegou na segunda semana e eu só fiz 30.
Eu tenho 70 ainda para fazer. Tá, não, mas está programado, eu realmente vou fazer mais na terceira semana. Chegou na terceira semana, eu tenho um indicador, eu tenho toda a equipe reunida e eu vou chegar lá e vou mostrar, ó, cara, atendemos 40%. Pô, a gente só tem uma semana e falta 60%. E aí, time, o que a gente vai fazer? Ah, não, vou ter que fazer, parar aquela máquina, a gente vai ter que trazer o pessoal de terceira, enfim, daí eu vou criar a solução. Se eu tiver só a gestão à vista, semana a semana, dizendo os números e não tendo uma ação sobre ele, fica difícil de engajar todo esse time. E daí, no fim das contas, pessoal, tudo remete a uma tomada de decisão assertiva. Se eu fiz todos esses passos aqui, a minha decisão ela vai ser muito mais focalizada onde realmente está acontecendo o problema. Então, é uma construção que ela exige muito do gestor e da equipe, mas eu não vejo um outro caminho a não ser eu utilizar essas informações da ordem de serviço nessa sequência que eu acabo de mostrar para vocês. Em todos os lugares onde eu vi que tem uma ordem de serviço e tem essas etapas que eu acabei de compartilhar com vocês, eu vejo que a coisa começa a funcionar melhor. Porque eu estou tendo uma reunião, eu estou tendo um resultado, as pessoas têm que trazer informações de melhoria e assim por diante, tá? Isso aqui olhando mais para o dia a dia da manutenção e da ordem de serviço.